Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos, muito bem-vindos a este podcast Somos Todos Malucos, onde falamos, já sabem, sobre saúde mental, autoconhecimento, conversas que eu espero que vos acrescentem algo a vocês, a amigos, e por isso é que eu também vos peço para partilharem muitas vezes estas conversas que temos aqui. Todas as quartas-feiras o podcast sai às 6 da manhã em áudio e ao meio-dia em vídeo no YouTube. Quanto à conversa de hoje, a pessoa que está aqui comigo, o José Borralha, é meu amigo já de longa data, ia dizer que temos filhas em comum, mas não é quase em comum. Ainda não. É quase em comum. Mas antes de ser amigo, porque já o era, é marketeer, a mente que está por trás da escolha do consumidor, do produto do ano. Acredito que já teve conquistas e falhanços, como todos nós, e talvez também foi por isso que escreveu agora este livro, o Medo, como transformar as ameaças em força. Este livro que saiu há quanto tempo, Zé? 2 semanitas? Sim, praticamente, desde o dia 2 de Abril que está nas bancas. Um livro sobre os medos. E eu gostava de saber uma coisa, se tu, Zé, também és como aquele, lembras do vídeo do Hélio, do Sai da Frente Guedes, do skate, que ele também dizia que o medo era uma coisa que não lhe assistia. O medo a ti também não te assiste ou não? É claro que assisto, o medo assiste a toda a gente. Aquilo que eu fui percebendo ao longo da minha vida é que tu tens que amadurecer o medo e tens que falar com ele, tens que o trazer para a mesa, conversar com ele e a partir daí ressignificá-lo. Amadurecer o medo como? O que é isso de amadurecer o medo? Tens que falar. O medo na prática o que é? É uma antecipação emocional de uma coisa que tu não sabes se vai acontecer. E o teu cérebro diz-te o quê? Vai doer, não é? E portanto tu ficas bloqueado. Quando tu começas a olhar para as situações e percebes, fala lá com o medo, dá-lhe lá um nome e percebe lá o que é que está aqui a acontecer. E começas a ser racional e não tão emocional, tu percebes que muitas coisas que tens medo e que não sabes se vão acontecer é apenas um disparate no momento, aquilo de que tu estás a ter medo. E, portanto, eu aprendi a fazer isto. Portanto, ainda hoje, às vezes, tenho um momento qualquer e digo, estou com medo. Não tens medo nenhum. É o que tu estás a pensar, estás a antecipar qualquer coisa que achas que vai acontecer e, portanto, vais lidar com isso. Sim. Faz sentido. Faz-te sentido. A ti, sobretudo, faz-te muito sentido. A mim faz muito sentido. Porque se relaciona também muito com a ansiedade. Ou seja, a ansiedade é a expectativa, não é? Eu até costumo comparar na pré-história o medo e a ansiedade. Na pré-história, o medo era tu estares frente a frente a um bisonte. Tens ali o bisonte e pensas, este gajo vai-me esborrachar completamente. A ansiedade era tu andares na savana e pensares onde é que está o cabrão do bisonte, onde é que está o bicho. Se para ti o medo é isto, quando é que tu achas que o medo começa a ser construído? A partir do momento em que nós nascemos? Completamente. E depois desenvolve-se, sobretudo na infância. E aquilo que tu encontras cada vez mais nos medos, os medos estão relacionados com crenças. Ou crenças que tu herdaste, ou crenças que tu foste construído ao longo da vida. Não é? Porque cada vez que, por exemplo, tu dizes imagina, tu tens 3 filhas, eu tenho 2, não é? Cada vez que dizemos às nossas filhas mais jovens, olha para a tua irmã, olha aquela que tu consegues porque ela também conseguiu, ela tirava boas notas, tu também consegues, sem querer. Nós estamos a criar crenças de não suficiência, que é a maior das crenças que nós temos, não é? Ou quando tu dizes a uma criança, tiveste 12, mas podias ter 18. Se a criança estudou bastante e não conseguiu, aquilo que ela vai pensar é, eu não sou suficiente, o meu pai nunca está satisfeito comigo. Isso cria-lhe medos e se tu olhares, de não ser suficiente. Exatamente. Se tu olhares, esta semana estive em Porto Alegre com alunos e a determinada altura fazíamos um exercício e batia certo. A maior parte dos miúdos que tinham esta crença de insuficiência eram irmãos mais novos. Tu também és irmão mais novo. Comparação.
Por comparação, não é? E tu olhas para os teus irmãos, calhando tens coisas que olhas para os teus irmãos, pá, o meu irmão, naquilo é que era fiel. Ou não é? Depende de como é que tu depois consegues Eu acho que tenho mais em significar relação ao meu pai. Eu sinto, às vezes, eu não tanto, ou melhor, as crenças, tu podes ter medo a partir das crenças, mas eu sinto muitas crenças na minha vida adulta que partem de coisas do meu pai, de medos do meu pai. Exatamente. Ou seja, os medos do meu Eram pai... tu estás a viver os medos dos outros. Sim, que era muito relacionado com o trabalho. Se tu não trabalhares, não vais ter dinheiro. Olha que se não tiveres não sei o quê... Olha, apanhei, nós a determinada altura no estudo, temos perguntas abertas, é muito difícil as pessoas responderem a perguntas abertas, mas fiz curioso que neste estudo as pessoas abriram-se. E pedimos para identificarem crenças que tinham. E, por exemplo, uma coisa que no nosso tempo os pais utilizavam muito connosco, era um homem não chora. E há pessoas a relatar isso, homens, a dizer que ainda hoje têm dificuldades na sua intimidade, na verbalização e nas relações, porque foi dito a vida toda, um homem não chora. E, portanto, um homem não chora, o que é que isso faz? Retrai-te completamente as emoções. Tudo isto começa um bebê quando nasce, não é? Porque é que ele chora? Entraste num mundo desconhecido. É porque vê a merda. Não é? Quem é que me mandou para aqui? Não é? Começa a berrar. Não é? É logo o primeiro sintoma do desconforto. Entrou no desconforto, não sabe como é que há de reagir àquilo. Sai daquele sítio quentinho, sossegado, onde é alimentado, onde não tem que se preocupar com nada. E vem para um ambiente completamente diferente. Qual é, para ti, a tua crença infantil que ainda mais te persegue? E porquê? Ou de onde é que ela veio? Estás a ver? Uma vez mais tem a ver por não ser capaz. No meu caso eu não sei nadar. E vem o meu pai fazia... Mas isso é um facto? É uma crença, porque é assim, eu vou-te explicar. O meu pai tinha esta coisa fantástica, que era chegar à praia, agarrava em mim, para dentro de água. Portanto, não estavas, não é? Não aprendeste a nadar, não era assim que ias aprender a nadar. Cabeça dentro de água, falta de respiração. Portanto, ainda hoje eu não mergulho. Eu posso ir à praia, adoro água, não é? Mas eu não meto a cabeça debaixo de água. Com isto, desenvolvi o medo de não nadar. Não vou nadar. Claro que eu sei que se tiver uma piscina eu consigo atravessar a piscina. Mas é desconfortável? Não, é desconfortável se tu começas a pensar aqui não tenho pé. E se não tenho pé e quero parar, como não sei a técnica de boiar, eu vou ao fundo. E se vou ao fundo, vou ter a cabeça sobre a mesa e eu não me sinto confortável com isso. Aliás, há muitos anos, com um casal, 2 casais nossos amigos, que fomos de férias, um dos putos, eu estou à beira da piscina, tranquilo, só sinto um empurrão por trás e pumba para dentro d'água. Não tinha pé. A verdade é que eu fui ao fundo, voltei e consegui dar 2 braçadas para chegar à borda da piscina e depois fui atrás sacana do puto. Era o Gabriel, eu digo, anda cá, e a Mar, não vês que ele não sabe nadar? E dizia ao João, afinal sabes que saíste da piscina. Eu digo, sei, mas, portanto, eu acho que é a maior crença que eu tenho, não é? Porque o que é que tu tens? Tu tens uma identidade, ou seja, o meu pai ao fazer-me aquilo criou-me uma identidade, eu não sei nadar. Associada a essa identidade, eu juntei aquela crença, que é, eu não sei nadar, eu não sou capaz de nadar, eu não sou suficiente para nadar. E associado a essa crença, eu desenvolvi um pensamento. Portanto, cada vez que vejo água, eu não sei nadar. Ativas o pensamento. Cuidado, não é? Lá está a antecipação emocional, vais-te magoar, vais estar no desconforto. E, ao fazer isso, cada vez que tu tens, enfim, vamos todos para a praia, vocês vão todos mergulhar, eu não concretizo a ação. Se eu não concretizo a ação, qual é o... Estás a reforçar. Estou a reforçar e estou num resultado que é, eu não me diverti tanto como vocês. A seguir tu passas para uma coisa que é o contexto. Qual é o vosso contexto? Vocês estão todos nos copos a gozar, não sei o quê, o borralho é um mariquinhas, não sei o quê, tens que ultrapassar isso. Só estão a reforçar a minha identidade. Tu só consegues quebrar isto, eu só consigo quebrar isto, aliás, quando chegar a um ponto em que digo ação. Eu digo, não sou capaz do quê? Fónix, também me vou tirar do penhasco e vou gozar como vocês. Ou seja, mudei o resultado, mudei o contexto, somos todos fixes, somos todos os campeões e mudei a minha identidade. Tu, enquanto não fazes isso, não consegues dar a volta. Era isso que eu te ia perguntar, como é que tu fazes então essa transformação? Eu acho que são pequenos... Já fizeste ou vais fazendo? Porque também não é tipo uma vez que vai mudar isso, acho eu. Não, era isso mesmo que eu te ia dizer. São pequenos passos. Tu tens que fazer os pequenos sims da vida. Tens que ir para o desconforto e
Dizer, ok, agora vou dar um passinho. O que é que tu fazes? Tu não fazes mudanças da vida de dar um salto completo e mudas tudo. Então tu tens que planear e dar pequenos passos. Eu sei, enfim, há muitos anos, estava com uma amiga na Grécia e ela convenceu-me, tira lá o colete. Vamos lá aqui do barco até ali um bocadinho. E eu, para não passar vergonhas, não é? Digo, ok, vou confiar em ti, vou confiar no processo. E consegui. Ou seja, o que é que eu precisava de fazer? E tu, para os medos, também precisas de uma coisa, que é motivação. Tu tens de ter uma motivação para ultrapassar medos. Se não tiveres motivação, deixas de estar na zona de conforto. E, portanto, aquilo que eu terei que fazer é, pego na minha piscina, vou lá para dentro, tentativa e erro. E vai chegar uma altura em que tu estás confortável. Portanto, só consegues combater estas questões com os pequenos sims, não é? Um passinho de cada vez. É como aos bebés, quando não começam logo a andar, não é? Têm que arrastar o rabo, têm que gatinhar, têm que cair, e cada vez que tu dizes não, estás a reforçar, estás a atrasar o processo. Não é? Tantas vezes tu assistes, não é? Os putos vão fazer uma coisa e um gajo, vais-te magoar. Não, deixa magoar. Se magoar já sabe que aquilo não se faz. Já não faz outra vez. Não é? Ou então também pode saber que vai doer, mas se calhar não dói aquilo que ele pensava que ia doer. Exatamente. Podes ter as duas coisas. Como é que tu transportas então esta tua experiência que tu, em relação ao nadar para qualquer situação da vida? Porque há pessoas que se calhar podem estar a ouvir e, obviamente, para elas nadar não é um problema e dizem, isso para ti é fácil, eu que tenho medo de não mudar de trabalho ou whatever, estás a perceber? Como é que tu consegues... É da mesma forma que dizia, eu acho que o maior problema que nós temos, nós não falamos com o medo, nós não verbalizamos o medo. E quando não verbalizas o medo, tu precisas de quê? Tu precisas de verdade para enfrentar o medo. Tu tens que ter noção, não é? Porque nós temos uma tendência para fazer uma coisa muito gira, que é enchemos a cabeça de merdas, não é? Então começamos logo e depois temos estados de ansiedade e panicamos, etc. E se tu conseguires desviar a atenção, por exemplo, nos casos de ansiedade, há técnicas para tu desviares a atenção, desfocas, não é? Eu costumo dizer, imagina, se estás num estado doido de ansiedade, tenta lá dizer em voz alta 5 coisas que consegues ver, 4 consegues apalpar, 3 por aí afora, não é? Então tu desvias rapidamente a atenção, relaxas. Trabalhando os outros estímulos. Imagina que tu estás numa relação profissional desconfortável. Há uma coisa muito gira que é a química da transformação, em que te diz o seguinte, tu tens um padrão, portanto estás dentro do padrão, estás satisfeito com o que tens, quando estás satisfeito com o que tens, tu começas a querer mais, é natural do ser humano. Sim. Então entras no quê? Num estado de insatisfação. Quando entras num estado de insatisfação e ele não é resolvido, tu vais chegar a um momento em que atinges um limite, que é o momento em que tu dizes, basta, chega disto, e portanto vais procurar alternativas. E ao procurar as alternativas, tu já estás num estado em que estás pronto para a alternativa. E aí normalmente faz a mudança. Okay. O problema é quando chegas a este estado de alternativa... É quando vem o medo. Quando vem o medo. e começas, mas espera aí, mas esta situação eu já conheço, não é? Sei lidar com ela, não é? Que é o caso, por exemplo, relações abusivas, não é? Está bem, eu tenho este problema dentro de casa, mas eu já sei como lidar com isto. Agora eu não sei o que é que vem depois. E é uma coisa muito engraçada porque se a vida for um queijo, o que é que tu tens? Tens uma fatia muito pequenina, que é aquilo que tu sabes, tens outra tão pequenina como essa, que é o que não sabes, e depois tens uma enorme que é o que tu não sabes que não sabes. E acho que é o maior medo das pessoas é ir para este desconhecido, porque tu tens uma necessidade a maior parte das pessoas tem uma necessidade de controle, tem a ver com aquilo que tu és, porque tu tens pessoas que têm estados emocionais que são de certeza absoluta, só mudam, só fazem coisas se tiverem a certeza de que tudo corre bem, só mudas de emprego se tiveres a certeza que os teus novos colegas te vão aceitar, que vais ter sucesso, vais ter progressão de carreira, mas, sim, mas tens de ter sempre ali alguma ponderação, mesmo em relação aos medos, não pode ser à maluca. Por exemplo, seja mudar de trabalho, seja ao nadar, aprender a nadar. Não me atiro de um penhasco, não é? Com não sei o que de profundidade, porque o que é que o medo me está a dizer? Aliás, o medo é engraçado, porque o medo é um espelho. Tu tens medo daquilo que é o mais importante na tua vida. Que é a segurança e que és tu. No estudo que nós fizemos, nos 10 principais medos dos portugueses, 8 são de saúde.
Há medo de ficar cego, medo de ter cancro, medo de ficar hospitalizado, medo de ficar sem capacidades motoras. Também te diz muito daquilo que é um sistema de saúde português, que é baseado todo na tentativa da cura e não na prevenção da doença. Portanto, a questão é, porquê é que tu tens medo? Imagina que trabalhas numa metalomecânica, tens medo da cegueira. Tu sabes o que é que tens que fazer, a visão é importante para ti, então tens que usar óculos de proteção, não é? E, portanto, acho que esta é a forma como nós deveríamos olhar para os medos. Imagina, não tenho medo, mas pronto, sei que não sei nadar, posso ter naquele momento medo, então o que é que eu faço? Não vou saltar de 5 metros como vocês, se calhar vou lá abaixo e salto de meio metro. Pronto, ok, e sei que estou ali perto da rocha e agarro-me, ou seja, se calhar a seguir já salto do metro, afinal isto, ou seja, são os tais pequenos passos. Os testes, os pequenos testes. São os testes. Estavas a falar desse estudo, o estudo está aqui no livro, não é? Está aqui no Aliás, fim do livro. O livro é muito alavancado nos dados do estudo e no final fazemos uma coisa, que é ter a lista dos 100 principais medos dos portugueses, o que é que isso implica e como é que se deveriam Qual é o principal medo? Dos 10 principais, o principal medo, por exemplo, tem a ver com o sucesso. O medo de não ter sucesso, o medo de falhar, sobretudo a nível profissional. Mas o medo de falhar também não leva muitas vezes a que não se arrisque? Completamente. Aliás, isto tem a ver com as zonas de conforto. Tu, quando estás numa zona de conforto, porque é que vais arriscar, se te sentes bem ali? Voltamos à história do desconhecido. Porque é que tu queres ir para o desconhecido se estás tão bem ali? Agora, qual é a questão disto? Não é o medo que te está a paralisar. És tu, quando não tomas uma decisão de avançar, que estás a paralisar a tua vida. E há muita gente que tem a mania de dizer o medo destrói uma vida. Não, o medo não destrói. Destróis é tu quando não tens a capacidade de interpretar o medo e de avançar. E, por exemplo, quando tu chegas... Aliás, até se costuma dizer aquela história, pior que uma decisão é uma não decisão. É uma não decisão. Aliás, eu costumo dizer às minhas equipas, eu prefiro, se tiver que puni-los ou chamar-lhes a atenção, que seja por decisão e não por omissão. Tu na omissão, tu não evoluís. Tu não estarias aqui, não terias a carreira que tens, se ficasses quietinho lá no jornal onde trabalhavas, não é? No conforto, e continuavas, e era ao público, e o jornal de notícias, o que seja, não saias daí. Portanto, tu naquele momento tiveste uma ação. Não? E ainda por cima, na tua profissão, todas elas têm um risco. Que é de exposição pública, que é de julgamento, não é? Tu estás constantemente sujeito ao julgamento público. E, portanto, tu estás sem perceber... estás a ver, tu combateste uma série de medos aos pouquinhos, foste expondo e combateste os medos. Já não tens medo de ir para cima do palco e fazer as figuras que te apetecem fazer. Quer dizer, ainda tenho, mas continuo a ir. Mas continuas a ir. Mas isso, porque as pessoas, muitas vezes as pessoas dizem assim, como é que tu sobes? Tu não tens medo, não é? Tu já fazes aquilo, tu já não sentes. E eu assim, todos nós sentimos quando subimos. Até eu, ainda ontem subi ao Sagres Campo Pequeno para uma conferência, não é? E tu, quando estás a entrar, não é o medo, sentes aquele... Sim, há ansiedade boa para vamos isso. Lá. Eu digo, vamos lá, tenho aqui uma série de caciques do marketing, vamos lá para a zona do desconforto. Mas sim, é com a ação, não é? Sim. Não vou dizer, hoje não me apetece. Sim, e aceitares, ou seja, eu acho que, por exemplo, em relação ao medo, é isso que tu dizes, de tu poderes falar com o medo e compreender de onde é que ele poderá vir e saber integrá-lo na própria experiência. Sim. Ou seja, conversar com ele nesse sentido, ok, eu tenho medo de fazer isto. Às vezes até a cena, há pessoas que deixam de fazer exames porque têm medo de fazer exames. Têm medo da informação. Da informação. E perceber, ok, eu tenho medo do resultado, mas é importante eu estar a fazer isto e eu não controlo e tens a oportunidade de corrigir, porque a questão é que tu, e o estudo diz isso, não é? Cerca de 50%, são 46%, portanto quase metade da população não toma decisões por causa do medo. E portanto tu não estás a viver. Ou seja, tu tens medo, é o exemplo que tu estás a dar, quer dizer, tenho exames para fazer, não faço porque tenho medo do resultado. Então não tens medo da consequência. Pois. Não é? Mas o resultado dos exames é a mesma coisa para qualquer decisão na vida. Tu não mudas de trabalho porque tens medo do resultado. Tens medo do resultado, então tens que arriscar, senão vais ficar sempre na mesma. Tu não vais viajar porque tens medo do resultado. Se continuas a fazer as mesmas perguntas, vais obter as mesmas respostas. Sim.
Quais foram os medos mais curiosos que encontraram no estudo? Se tens assim de cabeça. Ai, pá, não, há muita coisa. Alguns até são expectáveis, por exemplo, já era expectável o medo de falar em público, que é uma das coisas que está muito presente nas pessoas. Os medos da saúde são os mais relevantes. Depois tens, nas gerações mais novas, muito medo da exposição pública. E hoje tens cada vez mais, isso nota-se em termos de trabalho. O momento da exposição pública, isso é curioso. Porquê é que achas que isso acontece? Comparando com a nossa infância. A nossa infância nós não tínhamos redes sociais. O que é que tu tinhas? Por exemplo, comparando isto para o trabalho. Tu entravas numa empresa e, portanto, o que é que tinhas? Podias ter o medo interno. O medo, o sucesso, como é que eu me vou dar aqui, como é que vão aceitar, não é? Hoje o que é que tu tens? Hoje tens muito mais exposição pública e julgamento público. Quer dizer, tu tens um falhanço qualquer, pá, estás nas redes sociais, estás no LinkedIn, já não estás naquela posição, pimba, já passaste, eras diretor de não sei o quê, agora és só gestor de produto. O gajo foi despromovido, não é? Isto passou-se alguma coisa. E, portanto, isto é uma coisa, por um lado, tens essa perseguição. Eu acho que também, por outro lado, a coisa está mais facilitada em termos da capacidade de arriscar. Porque é que tu tinhas na nossa geração, os nossos pais punham-nos a andar de casa e agora vai à tua vidinha, filhinho, não é? E tinhas que se enrascar. E os trabalhos eram mais limitados? Eram, e tu hoje tens uma geração muito mais protegida pelos pais. Tu ficas em casa até aos... Não é? Esperemos que não, as nossas filhas, que coisa. Ou que vão viver todas juntas. Que vão viver todas juntas, que elas gostam. Agora imagina o que é até aos 40 anos, eu tipo, sai-me de casa, não é? Já basta a semana. Portanto, não é fácil. Não é fácil, mas a história da exposição pública é algo que se percebe muito. Há muito medo do julgamento. Eu próprio já tive situações em que tive medo do julgamento. E como é que lidas com isso? Olha, vou-te contar uma história. Há 2 anos eu tive uma relação no verão com uma mulher muito mais jovem que eu. E eu, que sou um tipo sem complexos, a determinada altura comecei a pensar demais na situação. E percebi, passado mais tarde, hoje consigo perceber, eu digo... Era medo do julgamento. Porquê? Porque estavas numa relação com uma pessoa muito mais jovem. Portanto, tinhas o núcleo de amigos dela. E os meus núcleos de amigos, não é? Naturalmente, o núcleo de amigos dela deveria pensar, andas com o velho. Sugar Daddy. O Sugar Daddy. Ainda por cima tenho diabetes, portanto batia certo. E no caso dos meus amigos, que era, andas com uma pita, não é? Andas a gozar a vida. E não. E realmente gostávamos muito um do outro. Mas pior do que isso. A determinada altura, com esse medo do julgamento, eu associo-lhe o medo da perda, mas não do meu, dos outros. Comecei a olhar, esta miúda, um dia quer ter filhos, eu não sei se estou pai virado, mas até que esteja, e hoje isso não é um problema para mim, até que esteja, mas depois olhas e dizes, tudo bem, quando tu tiveres, imagina, 75 anos, esta criatura tem 50, e se calhar tens um filho com 10. E se tu morres de repente? Não é? Sim. Deixas alguém tão jovem, não só filho, como a pessoa que está contigo. E ao alimentares esta relação, não estás a tirar a oportunidade a esta miúda de conhecer alguém e prolongar na vida uma relação. Portanto, uma série de pensamentos, não é? Que eu digo, hoje olho para aquilo e digo, é só estúpido. Aquilo que eu tive foi o medo do julgamento, não é? Como é que tu achas que hoje em dia terias lidado com aquilo? Independentemente depois se correr bem ou se correr mal. Mas teria aceito, porque é assim, aquilo que eu teria que fazer, e se a pessoa tivesse disponível também, íamos entrar num território desconhecido. Sim, completamente, e havia sobretudo naquela relação muito respeito e muita interação e o facto de tu teres 25 ou 30 anos de diferença de quem quer que seja, não quer dizer que em termos de estados emocionais e maturidade não estejam próximos, e que por acaso até era o caso. Agora, tu não podes... podia ser ao contrário. Eu posso chegar aos 75 e ser viúvo, não é? Porque aconteceu qualquer coisa. Sim, claro. E, portanto, é um medo. Eu, na altura, olhei para isto e digo, isto é um medo do julgamento. Aquilo que eu olhei foi dizer, deixa-me equacionar um cenário. O cenário até podia ser ao contrário.
Não é? Podia ser uma coisa sem... Depois começas a pensar, e os pais? Então agora vou ter uma miúda que os pais são mais velhos do que eu. Bem, já tive, não é? A Cátia, a mãe da Cátia, era mais velha do que eu, 7 ou 8 anos. Portanto, estava eu mais próximo da idade da minha sogra do que da minha ex-mulher. E, portanto, isto são coisas que podem-te acontecer a todo momento. E, aliás, eu acho que é dos maiores problemas, em termos de medos das pessoas, é precisamente isso. Porque, por exemplo, quando tu falhas de erro, tu não tens medo de errar. Tu tens medo é do julgamento, do que é que os outros vão pensar sobre o erro que tu cometeste. Porque tu fazes um espetáculo, tu não estás com medo de errar. Tu estás com medo, dizes uma piada, pá, corre mal. A malta não ri. E este gajo é um merda. O que é que esta gente vai dizer de mim, não é? Pois é. Tu tens sempre medo do julgamento, não é do erro. Isto passa-se na sociedade civil e passa-se nas empresas igualmente, não é? Tu não arriscas na maior parte dos casos, não inovas, porque estás sempre agarrado àquela crença do sempre foi assim. Ele é que sabe. Pois é. Sim. Eu estava aqui a pensar, o medo, se calhar às vezes também, estavas a dar esse teu exemplo e disseste uma coisa que eu fiquei a pensar, o medo também resulta muitas vezes de quando pensas demais, quando começas a pensar demais, ou não existe o pensar demais? Eu acho que existe pensar demais. Eu acho que quanto mais pensas nas coisas, mais problema. E onde é que definimos o limite do pensar demais? Acho que depende de cada um. Olha, eu aprendi, estive agora no Tibete e no Butão há coisa de um mês e aprendi uma coisa. E nós temos a mania que meditar é sentadinhos numa passadeira com as mãozinhas assim. Não, tu podes meditar, podemos estar agora ali na sala, sim, tranquilos, e desligo-me do mundo e começo a meditar. E eu acho que nós não somos ensinados a trabalhar o nosso interior. Sim. Na maior parte dos casos, nós achamos que estamos a produzir e não estamos. Estamos só ocupados a pensar em merdas e não sei o quê, não estamos a produzir nada. E nós não trabalhamos essa espiritualidade. Eu também nunca trabalhei. Aprendi agora, há 1 ano e tal, 2 anos para cá, a trabalhar isso e a perceber em que modo é que eu quero estar em determinadas situações. E é engraçado que quanto mais em silêncio estou, quanto mais sem pessoas estou, mais clareza tenho naquilo que penso. Não é? E cada vez, já fiz o teste, cada vez que quero encher a cabeça com porcarias, não é? Começas a pensar rapidamente em muita coisa e começas a encher e te chegas a uma altura, estás quase já num estado de pré-ansiedade, porque encheste a cabeça com tanto pensamento que não tens decisões. Então, eu acho que nós temos que ser metódicos a determinada altura. E uma coisa que me ajudou imenso, aliás, o livro tem imensos exercícios em função das fases da vida que passei. Uma coisa que aprendi é a escrever. Eu, por exemplo, enquanto estive no Tibete, escrevi imenso. Para quê? Para me organizar, porque havia coisas que não me estavam a agradar na minha vida e eu digo, ok, vamos processá-las. Porque se eu meto um amontoado de informação na minha cabeça, isto pode dar asneira. Então, comecei a estruturar. O que é que eu quero da vida, o que é que isto significa, qual é o valor que isto tem, que alinhamento é que isto tem na minha vida, etc, etc, etc. E consigo ter um cenário, ou seja, comecei a fazer, que é uma coisa que digo hoje às minhas filhas, que é, tem que tirar lixo da vossa vida, não é? Isto é como um quarto. Se tu tiveres o quarto, o telhado de roupa, chega uma altura em que aquilo já não encontras roupa, já estás confuso, já não sabes o que é que escolhes. Tenho esse problema com uma delas lá em casa. Eu digo, pá, tens de te organizar, não é? Se tu tiveres uma vida sem lixo à tua volta, e lixo é problemas, é pessoas que tu não queres à tua volta, é trabalhos que não queres fazer, etc. Quanto mais limpo tu tiveres isto, tens uma vida muito mais sossegada e consegues eliminar muito mais determinados pensamentos. E também, se calhar, assim, eu estou a pensar, aqui há coisas que ao longo da tua vida vais ter que fazer que não te vão dar prazer, porque faz parte também do próprio processo, não é? Também tens de ter dor, não pode ser só prazer, não é? Sim, e tens que perceber muitas vezes que aquilo te pode levar a outros sítios, ou que te vai levar a outros sítios, não é? O facto da pessoa querer aprender a não ter medo não é tipo a levar uma vida idílica espetacular. Eu acho que tu não aprendes a não ter medo. Pois, aprendes a lidar com o medo. Eu acho que tu aprendes a lidar com o medo, não é? Porque é como tu dizias, não é? De repente sais, aparece-te um leão, porra, vais ter medo, não é? Nem estás à espera, aquilo é de surpresa. Agora aparece a história do coelhinho e do macaco. Eu conheço a história do coelhinho e do macaco. O macaco anda a correr na selva, feito louco, e o coelhinho branco diz, pá,
para aí, ó macaco, o que é que andas a fazer à tua vida? Pá, anda a fugir do leão que o gajo quer-me comer. Eu digo, pá, mas eu vejo-te há meses a fazer isso, tu não podes continuar a fugir do leão, tu tens que enfrentar o leão. E diz-lhe o macaco, é pá, o coelhinho branco, tu tens muita razão. Como é que eu faço isso? Ele diz, não sei, eu sou o consultor. Portanto, agora desenrasca. Isto é a mesma coisa, aparece, não vais dizer, oh, leão, não tenho medo de ti. E o gajo come, foste só estúpido, não é? O gajo não te alertou. Agora, tem que se aprender a dominar isto. Eu acho que deve ser muito doloroso, é aquelas pessoas que vivem constantemente em medo, não é? Pá, Sim. Deve ser uma coisa, é patológica, é uma coisa que não imagino sequer como é que seja. Aliás, como eu costumo dizer hoje saio de casa, bom dia e venha mundo, traz-me o que queres trazer hoje E logo se vê. e logo se vê, não é? Porque senão estás com medo, não vou para ali, não vou coisa porque vai chover. Não, se vai chover, leva um chapéu de chuva no carro. Qual é o medo que tu, no adulto, que tu achas mais hipócrita? O do julgamento. Acho que é o Assim. mais hipócrita de todos. E é o mais presente, é isso que estavas a dizer. É o mais presente. Porquê? Acho que a maior parte das pessoas se esconde no julgamento para não fazer coisas. Então é a história da perfeição e é a história do momento. Não é o momento certo para eu fazer isto. Não, nunca haverá momento certo, porque nunca tens um momento certo para fazer o que quer que seja, não é? O que tu estás muitas vezes, é fugir do julgamento dos outros. Não é? Agora, imagina, tu podes-me dizer, pá, porquê é que não fazes uma peça de teatro? E eu digo, não é o momento certo. Porquê? Eu tenho medo, não é? Agora vou para quê? Para o palco, teatro, mas as pessoas não me conhecem, vou falar de quê? E depois, como é que me vão comentar? Estava-te a dizer, os comentários. Eu começo agora a ter comentários nas redes, por força, enfim, da intervenção mais pública que tenho, não é? Vais começar a ter haters? Pá, não tenho haters, mas tenho ali um caso muito engraçado de uma pessoa que diz, e novidades, não é? Numa conferência que dei ontem. E é assim, eu aprendi a não fazer julgamentos. Portanto, aquela pessoa podia estar a dizer, Parvalhão, então e novidades? Não trouxeste nada de novo. Ou estava-me a dizer, olha, e realmente novidades? A malta sabe isto tudo, porque é que não has? E a minha resposta foi intermédia. Foi, sim, esta é que é a questão, não é? É que sabemos isto tudo e não fazemos nada. E, portanto, não tirei interpretações. E a pessoa já me respondeu a dizer, José, olha, eu não disse isto num sentido depreciativo, é que realmente o problema é esse, é que nós sabemos isto tudo no mercado e não fazemos nada. Então porque é que não fazemos? Percebes? Zé, porque é que não fazemos? Não fazemos, tu tens uma cultura de evitar o erro. Tu tens uma cultura, toda a tua vida, de evitar o erro. E tu que és homem viajado, achas que isto é tipo algo comum no mundo? Ou por exemplo, nesta tua experiência que tu tiveste agora, eu lembro que tu escreveste qualquer coisa sobre isso. Muita coisa. Todos os dias escrevi qualquer coisa. Sobre o Tibete e o Botão, que sobretudo muito relacionado com a simplicidade, não era? Muito. Olha, uma das coisas a ver com a simplicidade, há coisas que são muito engraçadas neles. Por exemplo, eles têm uma roda da vida que começa, e aquilo marcou-me pela mensagem, começa com 3 fatores. Se tu conseguires lidar, aliás, a forma como tu lidas com a intriga, a raiva e o apego, definem completamente a tua vida futura. Porque se tu não consegues lidar bem com a intriga, o que é que te acontece? Tu vais ser um tipo que estás sempre preocupado com o que é que os outros dizem. E, portanto, não consegues gerir as emoções. E no estado, lá está, de ansiedade. E de mania. Se não consegues ligar com a raiva, tu vais ser um tipo à procura de vingança a vida toda. Não vais ter uma boa vida. E depois o terceiro, que é o mais curioso, que tem a ver com o apego. E o apego para eles dizem, o apego que tu tens que ter é o apego pessoal, apego a ti. Saberes tratar de ti. Quando tu tornas a tua vida num apego constante aos outros, seja em termos amorosos, seja familiares, tu estás em constante ansiedade, não é? A questão do luto é um bocado essa. Tu tens um familiar, está agarrado a uma máquina. Ainda escrevi há pouco tempo sobre o caso da miúda da Espanhola que teve a morte assistida, a Noélia, não é? Que os pais travaram uma luta nos tribunais para não ter. Se tu tens uma pessoa que está numa determinada situação em que realmente o melhor para ela é falecer, quando tu tens familiares que não desligam a máquina, tu estás numa situação de apego, é inveja. Aquilo que tu tens medo é da tua dor. Sim. Não vais ver aquela pessoa, tu não estás a pensar no bem-estar do outro. Não é? Em último caso estás ali feito vegetal,
a olhar para um teto uma vida inteira e a sofrer espiritualmente. Portanto, eles têm muitas coisas, do ponto de vista da simplicidade. Aliás, olha, em Katmandu, no Nepal, assisti a um funeral. Eles não têm funerais, eles fazem cremação. E a cremação é feita indireta. Portanto, tens uma pira de madeira, vários, junto ao rio, um rio sujíssimo, porque acreditam que tudo é devolvido aos 5 elementos da vida. E então tu não tens choros, não tens nada disso, portanto o corpo é colocado, as mulheres curiosamente não participam, só vão até o momento em que o corpo é colocado na pira, depois saem, depois ficam ali os homens como se estivessem numa tasca, encostados à parede, a fumar o seu cigarro e a ver o corpo em 4 horas a desaparecer. E no final daquilo tudo, mandam tudo para o rio. Tudo, as cinzas, tudo. Depois dão um mergulho. E vão à sua vida, que lhe não. Se tu visses o estado do rio, dizias, eu não quero que me façam isso aí, não é? Porque isso... Morro 2 vezes. Morres 2 vezes. Mas tens muito. E vai até ao ponto de, tu aqui na nossa, enfim, na religião católica, vês grandes ofrendas, pá, e é giríssimo. Tu entras nos mosteiros e para as ofrendas são das coisas mais surreais que há. Podem ser garrafas de água, pode ser garrafas de Coca-Cola, pode ser manteiga que fizeste em casa, porque para eles o ato de dar, o ato como tu te entregas à religião, tu dás aquilo que podes. Pode ser uma pulseirinha que tens e pões lá. Portanto, aquilo parece um supermercado quando tu começas a olhar. Escuta, vi chupa-chupas, chocolates, bolachas, não é? Eu de repente dizia, pá, o que é isto? Eles dizem, não, faz parte da cultura. Tu dás aquilo que podes dar. Tu não tens que estar a dar só notas e ouro e por aí afora. É muito gira a forma como eles geram isso. E se tu olhas, por exemplo, para o mercado americano, do ponto de vista do risco de negócio, é igual. Tu hoje chegas aos Estados Unidos, fazes um negócio, ganhas 4 ou 5 milhões. Passado 15 dias, perdes todo. Mas depois fazes mais 100 ou 200 milhões. Tem a ver com a capacidade de risco e da forma como o mercado se comporta. E nós aqui, não só em Portugal, mas eu acho que na Europa, estamos... Parecemos aqueles betinhos do colégio, não é? Há uns arruaceiros e tal, que vão jogar à bola, e há mais uns meninos intermédios que bebem. E os betinhos querem, nós queremos, vamos pôr regras nisto. Não, se calhar não vale assim. Isso é muita violência. Tu estás a falar dessa parte do trabalho. Por exemplo, da tua experiência, tu vês diferença nas equipas atualmente de trabalho? Os jovens adultos hoje em dia têm mais medos... Ou têm medos diferentes de quando tu tinhas a idade deles? Era o que falávamos um pouco ainda há pouco, não é? Porque uma coisa tem a ver com a exposição. Embora quando começas a trabalhar ainda não tens esses muitos problemas. Eu acho que a determinada altura eles têm menos medos por causa da proteção familiar que têm. Eu quando comecei a trabalhar... já estava a viver sozinho, tinha que correr bem, porque tinhas, enfim, não ias voltar para casa. Não ias voltar para casa, tinhas uma universidade para pagar, uma renda da casa. Eu fui pai muito cedo, não é? Tinhas um filho, não é? E portanto, isto a determinada altura também te obrigava a aguçar mais o sentido e a dar-te capacidade de risco. Imagina, eu comecei a trabalhar, ganhava 69 contos. Pagava 55 de casa, 35 de universidade. Já não havia dinheiro, já tinha que fazer uns fretes pelo meio. Portanto, só tinhas uma opção. Ou tu mudas para ganhar mais, e ainda lá estava hoje, a ganhar meia dúzia de tostões. E, portanto, isso também era uma motivação para mudar. Eu acho que é uma questão de motivação hoje. Porque é assim, se vives em casa dos pais, não é? Vives em casa dos pais... já não trabalhas 20 e 18 horas como se trabalhava antigamente, porque acho muito bem, os putos começaram a pensar, a gente tem que ter qualidade de vida, a vida não é só trabalhar, trabalhar tem que ser uma parte para nos levar a qualquer sítio. Portanto, já não tens grande motivação. Depois é assim, vais trabalhar muito mais para quê? Tu ganhas em Portugal um salário de médio de 1.000 ou 1.200 ou 1.500 euros. E depois vês como o mundo está. Vês como o mundo está, não é? Sair de casa dos pais. Para quê? Até eu não consigo sequer crédito. Não é? Tu hoje pedes um crédito, olha, pedi para o meu filho agora, 200.000 euros de crédito, a pagar, portanto, ele faz 35 em 40 anos, estás a falar de 750 euros por mês.
não é? E já ele já ganha qualquer coisa como deve ser. Agora, um puto ganho 1.000 ou 1.200 euros, o que é que tu fazes a seguir? Então é isso, se calhar hoje em dia é mais a cena da motivação do que É propriamente motivação, por isso é que tu vês os medos. os miúdos a irem-se embora. Não, mas tu associado a um medo, Mas tu tens de ter uma motivação. Pois é isso. Assim, Tu vais-te é isso. embora, porque é que tu tens? Imagina, o medo de sair do país para o outro lado. Mas tu tens uma motivação. Vou-te contar uma história muito gira da minha tia, que tu conheces, aquela tia maluca que eu tenho, que tem medo de andar de metro. Tem medo de andar de metro? Tem. Mas porquê? E eu no outro dia dizia, tia, porquê? Porque o espaço é pequenino, sinto-me claustrofóbica, não sei, eu não gosto de espaços fechados, odeio espaços fechados. Eu digo, ótimo. Digo, mas tia, há uma coisa que me está a fazer confusão. O avião é um tubo pequenino, não é? No ar. Onde eu não posso sair no ar, onde eu tenho que levar pelo menos 1 hora e meia no mínimo de voo, portanto não saio ao fim de 2 ou 3 minutos. E a minha amiga não tem medo nenhum, está farta de viajar. Gosto de viajar, gosto de ver coisas novas, sobrinho, não sei o quê. Eu digo, porreiro. Mas também há outra coisa que me faz confusão. E, portanto, espaços fechados, nos espetáculos que eu ofereço para ir, nunca me disse que não. Adoro. Agora vem aí outra vez o André Rieu. Eu digo, então é assim, vamos ter que pedir ao André Rieu para fazer um espetáculo dentro de uma carruagem de metro que isso acaba tudo. E ela fica a olhar para mim assim, apanhaste-me. Ela diz, nunca tinha pensado nisso. E eu digo, pois, não é? Estás a ver? Portanto, É motivação. é a motivação. E eu dizia-lhe na brincadeira, se eu apontar uma pistola agora aqui à sua filha e dizer, vou matá-la, se não andar de metro, vamos ver se... E se for real a situação, vais ver se andas de metro ou não andas de metro. Andas, não é? Nem andas uma paragem, andas 4, 5, 6, andas a linha toda para isso. Portanto, precisas da motivação. Agora, um jovem quando vai para fora, se calhar tem medo de ir, mas tem a motivação, vou ganhar 5.000 euros, não é? Numa empresa, não vou ganhar 1.000 euros aqui, portanto com 5.000 euros se calhar tenho condições para criar uma vida lá fora, etc. Tu achas que se pode treinar a coragem? Acho que se deve... A coragem para mim é um músculo emocional, como outro qualquer. E nós temos que aprender a treiná-la. E é através de pequenos passos que nós temos que dar. Escuta, eu sempre olhei para a minha vida, muitas vezes, e olhei, ok, eu preciso estar com alguém. Eu não gosto de estar sozinho. E hoje, por exemplo, chego a esta idade e estou sozinho. E sinto-me ótimo. Tiveste de ter a coragem para perceber isso e mudar isso? Tive que perceber que se calhar aquela crença que eu poderia ter, que era, e que tem muito a ver com a nossa cultura, tu tens que ter alguém na tua vida, tens que ter alguém que te suporta, tens que fazer uma vida em conjunto, etc. E ao fim de 35 anos de relações, não é, concluí, não. Eu estou bem sozinho. E eu gosto de estar sozinho. Não quer dizer que não tenha uma relação ou outra de vez em quando, se me apetecer. Não que até possas vir a ter outra mais longa. Outra mais longa. Mas é uma coisa que tu tens que treinar. Porque qual é o teu primeiro pensamento? Por exemplo, quando me divorciei, eu tive muito isso, que era o medo da rejeição. Digo, nesta idade vou ficar sozinho o resto da vida, o que é que vai ser e não sei o quê. Não, é um disparate, não é? Porque tu não és treinado para isso. E eu acho que nós precisamos treinar a coragem. Precisamos treinar a coragem. E a coragem está outra vez associada às crenças, aos medos e a tudo isto. E, portanto, nós temos que a treinar como se fosse um músculo. Quer dizer, tu queres fazer crescer os bíceps, não mantens aquilo sempre no mesmo peso, não é? Tens que ir, não é? Quando está a doer, é como o universo. Quando está a doer alguma coisa, tu achas que já passou, vem o universo e diz, toma lá mais porrada, portanto está-te a fazer crescer. Não é? É como estás a criar um músculo, aumenta o peso, que é para o músculo crescer, senão ficas sempre no mesmo. A coragem é a mesma coisa, tu tens que pôr, muitas vezes, e eu acho que aí há um não é um problema, mas é normal, nós temos que saber quando é que temos que nos pôr em estado de desconforto. Tu não consegues crescer sempre no conforto. E há alturas em que nós temos que nos atirar para o desconforto. Eu há tempos acompanhei uma miúda que tinha, com muito apego, portanto acabou com o namorado, ela dizia, eu não consigo estar sozinha. E dizia, ok, vamos trabalhar isso. Qual é o objetivo? Eu gostava de passar um fim de semana sozinho para combater este medo. Eu digo, pronto, então não vais já passar o fim de semana. Então começamos por 1 hora. O estar sozinha, tu podes dar a tua caminhada, estar a ler um livro, não tens de estar ali isolada como se fosse uma estátua. Portanto, começamos com 1 hora.
Fez 1 hora, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ao fim de 1 hora, ok, vamos lá aumentar isso para 2 ou 3 horas. E, ao fim do mês e meio, conseguiu passar um fim de semana inteiro sozinho. Sair com amigo, está bem, às vezes podes mandar uma mensagem, etc., mas estás em estado sozinho. Portanto, tudo isto se treina. Sim. Eu acho que sim, treinas e eu pelo menos da minha experiência, em relação aos meus medos e às minhas pancadas, às minhas coisas, há duas situações. Há umas em que eu acho que também tens que perceber muitas vezes em que momento é que estás para para pôr essa coragem em prática. Porque há dias que eu vejo, hoje, estou a enfrentar uma situação qualquer que me está a deixar desconfortável e eu penso, bora lá. Tens de combater com a ação. Bora lá trabalhar isso. Mas há outros dias que por várias razões, ou porque dormi mal, ou porque estou cheio de merdas para fazer, que penso, hoje não vou... Hoje não é o momento. Hoje não é o momento. Mas não é o momento de estar à espera do momento ideal. Exatamente. É o entender que, ok, eu não vou fazer isto agora... Precisas do tempo, do espaço suficiente para trabalhar isso. Mas há uma promessa ali, que é, eu não vou fazer isto agora, mas eu vou fazer isto. Neste momento agora é que não está muito bem virado. Eu foi no final de fevereiro, quando fui para o Tibete. Eu acho que foi a primeira viagem que eu fiz sozinho, sem ser em trabalho. E quando tu vais em trabalho, sabes, vais ter com mais pessoas. E eu cheguei ali a um estado em janeiro e digo, estás tão tranquilo, estás tão em ti. Já não vou voltar. Não, disse, é agora. Liga à Sara, marca-me Nepal, Botão Tibete, faço já isso, marca 15 dias. Seguida, com quem? Sozinho. E tu viajar sozinho, já viajaste muitas vezes sozinho para isto, a primeira coisa que tu tens é, vou estar 15 dias sem ninguém. Isto pode ser um desafio, não é? Porque não quero outra coisa. Porque foram 15 dias em que consegui perceber, e não fui com motivação, eu digo, não, vou-me trabalhar a mim, quero estar só comigo. Foram 15 dias, entretanto apanhei o conflito dos Estados Unidos com o Irão e tive que dar, em vez de chegar cá em 12 horas, levei 48 horas. E a determinada altura tive que ir pela Índia. Ainda cheguei a pensar, vou ficar aqui. Vou ficar 4 ou 5 dias na Índia, mas depois tinha as miúdas, eu digo, ok, pronto, já percebi que estão com saudades, eu digo, deixa-me lá ir, e portanto cheguei cá em 48 horas. Mas estava naquele ponto em que eu digo, é mesmo. Mas ainda hoje olho e digo, não, esquece, daqui a 2 ou 3 meses vou fazer a mesma coisa. Vou para um lado qualquer, sozinho. Porque é importante tu aprenderes a estar contigo e a falar contigo. Sim, será por isso que também muitas pessoas não trabalham os medos porque também não têm tempo para parar? Estás a perceber? Percebo. Para pensar, ou seja, tu na prática não estás a produzir nada internamente, só estás ocupado. Sim, estás ocupado. E hoje é normal, não é? Temos famílias, não é? Chegas do trabalho e as crianças, vai à escola, etc. E tu, na maior parte dos casos, aliás, às vezes é precisamente o inverso. Tu precisas estar parado e tu estás constantemente num loop, as crianças, as atividades das crianças, depois é a família, os encontros familiares, e tu chegas a uma altura em que dizes, poucas pessoas têm essa consciência, que é parar e dizer, eu não fiz nada por mim. Eu estive só ocupado, ou seja, o que estás a fazer? Estás a ocupar dia após dia, semana após semana, mês após mês, a tua vida sem estás a produzir qualquer coisa internamente. Eu acho que todas as pessoas, devia haver o 7º dia, que é o dia do Senhor, em que estão sozinhas, não estão com ninguém. As crianças que se tomem conta delas para estar contigo. Por acaso isso não é uma cena, eu não tenho esse problema. Eu sempre gostei de estar sozinho e de estar na minha. Mas se de antes eu muitas vezes negava estar sozinho por pressões sociais. Sim, tens muito isso. De não, tens que ir a esta festa. O primo não sei quantos vai fazer não sei quantos anos e gostava que tu fosses. Mas olha... Eu hoje, por exemplo, consigo gerir a cena do género. Há dias que hoje quero estar sozinho. Deixaste de fazer fretes. Sim. Não é? A ti próprio. Um bocado deixa de fazer Mas olha, às vezes tu precisas de punição. E eu, quando me divorciei há 2 anos e pouco, obviamente houve um afastamento de uma forma geral, enfim, até dos amigos, às vezes, como é que a gente gera isto? E eu há tempos analisava e eu digo, isto contribui imenso, ou seja, no início podias pensar é uma coisa negativa, portanto agora tens menos pessoas à tua volta, não te convidam para tantas coisas, portanto estás aqui quase num isolamento forçado.
Mas hoje olho e digo, pá, foi a maior aprendizagem, porque aprendi a estar comigo. E faço o mesmo que tu. Às vezes, digo, pá, não me apetece. Não vou. Ou vou e tal, e não sei o quê. Digo, Às vezes também vou por frente. No outro mas dia vou a de malta, forma consciente, pá, uma festa e não sei o quê, e agora que saímos daqui vamos jantar. Eu digo, pronto, já não vou, já chega, já convivi, agora quero ir para o meu silêncio, não tenho as miúdas comigo, quietinho, a curtir, faço o que quero, a hora que quero, e é uma experiência nova. Mas lá está, tive que me atirar para um território completamente desconhecido. E no outro dia pensava, digo, porra, eu tenho relações há 35 anos, pá, se calhar já parava com isto, não é? Como dizia o meu astrólogo há tempos, pá, não tens perfil para relações biológicas, deixa-te dessa coisa. Já estás é farto. Já estás é farto. Já estou é farto. Isto não é medo de estar sozinho, é estar é farto. É estar farto, não é? Não, medo de estar sozinho não tenho nenhum, não é? Aliás, hoje estive o dia todo a falar, logo, eu só quero estar sozinho, quieto, em silêncio. Escuta, nem televisão, eu faço caminhadas 2 horas, tipo, normalmente meto uns fones, nem ponho, levo-os e eu digo, nem quero, só quero ouvir os passarinhos, as torres eólicos e tal, e estar só na tua. Mas de certeza que tu também já trabalhaste medos teus, ou nos negócios, por exemplo, que foste enfrentar um medo e correu mal, ou não? Sim. E como é que lidas com o outcome? Sabes que eu tenho uma perspectiva que é muito simples. Eu acho que não corre mal. Eu tenho que sempre correr qualquer coisa bem. No último caso, tu aprendes. E eu no livro conto um bocado isso. A maior loucura, ou que condicionou tudo aquilo que eu sou e o que faço e o que tenho, foi a minha primeira mudança profissional. Portanto, eu ganhava 69 contos, tinha que sair. Sou convidado por uma das maiores empresas a nível mundial, a Procter & Gamble, para ter um processo que começava nas vendas. Uma crença. Eu sempre achei que não vendia nada absolutamente a ninguém. Porque tinha a ver da cultura com que vinha, dos pais, com a 3ª e 4ª classe, não tinha amigos com formação, portanto, para mim vender... Quem sou eu para vender? Quem sou eu para vender? Bater porta a porta, pá, não tenho jeito nenhum, sou um gajo envergonhado. E então... propõe-me, o emprego tinha uma série de fases, até chegares a assessor do diretor-geral da empresa, e eu pergunto, então, mas nas vendas quanto tempo? E dizem, até ter sucesso. Eu digo, estou feito. Não sei se estou feito, sei se estou fodido. Eu digo, estou fodido. Entretanto, vou a uma empresa, a Torre Alta, que era a grande empresa de turismo em Portugal, em Troia, não é? E dizem, pá, não há orçamento para marketing e às vezes nem para ordenados. E digo, esta merda que eu quero da minha vida, aprender a gerir sem dinheiro. E aceitei. Aceitei, portanto, deixei uma coisa segura, não é? Seguríssima, e fui para aquela. Pá, e eu acho que lidei muito com os meus medos, porque quando não tens dinheiro para gerir, isso já não era um território diferente para mim, porque eu já geria a minha vida quase sem dinheiro. Eu digo... Estou na minha casa. Estou na minha casa, estou em casa, portanto, fiz coisas brutais, depois, enfim... E é um bocadinho isso que tu estás a dizer, quando tu tens que te mexer, tens que enfrentar os Sabes medos. Que a malta às vezes, não sei o quê, tenho medo, eu digo, é muito simples, nós temos todos um instinto de sobrevivência. Tu sais de um sítio para o outro, eu digo-te uma coisa, o teu instinto de sobrevivência vai-se logo mexer. Mas não tenho trabalho, não sei. A malta às vezes, fui despedido. Digo, boa. Este fim de semana encontravam os putos, separámos. Digo, boa, já viste o território desconhecido que tens à tua frente, as oportunidades que existem. Saíste daquilo que conheces para uma coisa. E a minha vida, a partir daí, foi muito isso. Depois aí pelo meio, tive muita coisa. Escuta, tudo o que eu construí tem 15 anos. Num dia que chego a casa, farto da empresa, não é? Química da transformação, do tipo, basta, estou farto deste ambiente, da forma como são tratados empregados, fornecedores, etc. Eu não me identifico com isto, olho para a Alice e para a Maria e digo, não, isto não é o legado que eu vou deixar para as minhas filhas. Foda-se. Um dia olharem e dizerem, é um pai que alinhou numa série de merdas. Eu digo, é mesmo hoje. Naquele dia despedi-me. E de repente tens uma mão à frente e outra atrás, e a fazer as continhas e a dizer, bem, o dinheiro que eu tenho dá para 9 meses para pagar a casa, a água, a luz, o colégio das miúdas, e só tenho aqui 1.000 ou 2.000 euros para investir no negócio. É assim, meu amigo, daqui a 9 meses tem que entrar dinheiro, não tens de ir outra vez à procura de emprego. E quando tu te focas só no plano A, porque a malta, mas tem que haver o plano B e C. Não tem. Se tu tens plano B, começas logo no A a olhar para o B. Exato, começas a... Se não correr bem, ali. Tenho isto aqui. Já desfocaste. Então é A. E ao fim de 9 meses estava a entrar dinheiro, não é? A famosa escolha do consumidor, que vende agora, não é? Que as fatura milhões de euros e que é líder de mercado. E tu olhas para aquilo e dizes, mas eu lembro como é que esta porcaria conheceu. Portanto,
portanto, às vezes os amigos, a malta diz, mas tu és um privilegiado. Eu digo, não, eu sou um privilegiado que passou fome, muito novo, começou com muitos problemas, começou muito envergonhado, enfim, pegas um livro a partir dos meus 2 anos que eu identifico isso. Quando é que isto aconteceu? Não é? Aconteceu no colégio, quando os meus pais me tiraram e me protegeram da sociedade. Fiquei a ser criado com a minha mãezinha, sem ter os outros meninos para andar à porrada e não sei o quê. E a determinada altura, tu olhas para isto e tomas consciência do seguinte, tu não vais vencer sempre na vida, mas é uma questão psicológica. O que é o sucesso? Não é? O que é o sucesso? Nós continuamos, na nossa cultura, a enraizar muito o sucesso nos miúdos. Tens que estudar para ter sucesso. Eu costumo dizer, um curso é apenas uma ferramenta, não é o teu destino. Não é? E continuamos muito... tantos exemplos disso. Tantos, não é? E tu continuas muito no sucesso, quando devias relativizar o sucesso e deixar os miúdos conhecerem-se muito mais internamente. Tenho a Alice lá em casa, não é? Há uns meses teve uma crise porque os colegas já decidiram e ela não sabe o que é para a universidade. E na altura disse, não, tu se calhar que estás certa, tu estás com um ataque de consciência, porque percebes, olhas lá para fora e não te estás a identificar com nada da oferta, calhar tens que parar um ano de cima, não é para ficares em casa a tocar guitarra. Se calhar tens que parar um ano, experimentar diferentes empregos, diferentes perspectivas, até perceberes, ok, onde eu me identifico mais e me sinto feliz, é aqui, e depois escolhes o caminho. E nós temos ainda hoje muito isso, tens que ir para a universidade, tens que não sei o quê, tens que ter boas notas. Continuas a ter pais a fazer coisas do género, tens que ir para a medicina, porque eu e a mãe também somos médicos e isso é que está a dar. E quantos tens que são mesmo que seguiram exatamente por isso, porque o pai é arquiteto e a mãe é arquiteta. E depois vais perguntar, são gerações frustradas, porque não era aquilo que queriam. E porquê? Nós temos muito isto. Tu viveste crenças e medos do teu pai. Há pessoas que querem viver o sucesso delas através dos filhos. Sim. Olha, e tu sabes onde é que vês isso? No futebol. No futebol? Toda a gente acha que os filhos vão ser Ronaldo. Ronaldo? Não, porque eles também queriam ser e nunca conseguiram, não é? E, portanto, trabalham os putos. E é ridículo que tu vês depois, não é? A forma como... pais, aliás, ainda hoje estava a falar com um amigo meu num projeto em que estamos em conjunto, não é? Os miúdos começam a olhar para os pais e dizer, não te quero cá, não é? Porque eu estou em campo e só estou a passar vergonhas, discutem uns com os outros, chamam nomes aos árbitros e ao treinador e não sei o quê. Portanto... Então o que é que é o sucesso? Olha, o sucesso, eu acho que o sucesso é relativo de pessoa para pessoa. Para mim, o sucesso é chegar a um ponto da vida, ou estar num ponto da vida, em que me sinto realizado comigo a fazer aquilo que faço. E isso pode ter os objetivos que tu quiseres. Pode ser ter mais dinheiro na conta, não ter dinheiro na conta. Hoje, para mim, olha, sobretudo para mim, o sucesso hoje é chegar à noite, deitar a cabecinha na almofada e dormir com a minha consciência tranquila no que quer que seja. No sucesso que tive na relação com os amigos ou não, no sucesso que tive ou que tenho em termos profissionais, no sucesso que seja relativo ou não seja naquilo que é a minha vida financeira. Eu acho que nós temos que deixar de objetificar e criar métricas específicas que definam o sucesso, porque o sucesso para ti é uma coisa, para mim é outra. Por exemplo, para ti o sucesso pode ser, por exemplo, teres uma sala cheia, não é? Mas se eu for lá, vou ver as contas. Raminhos, isto não é sucesso. Só ganhaste 500 paus numa noite, não é? E tu estás satisfeito. Sim. Não é? Para os teus objetivos. Ou pode ser ter uma meia sala e ter corrido super bem. E ter corrido super bem. E para ti isso é, meia sala, que treta, não é? Dizer, ganhaste 3 ou 4 mil euros numa noite, o que é que tu queres, não é? Dizes, sim, mas eu gosto de ver a sala cheia, não é? É a mesma coisa quando eu vou falar a algum lado, não é? Gosto de ver uma sala cheia. Gosto, mas se eu tiver meia sala e as pessoas muito mais interventivas comigo, dá muito mais prazer. Isso é o que eu digo muitas vezes ao meu agente, por exemplo. Eu digo, vou marcar esta sala e eu vou ver o tamanho da sala. 1200 lugares. E eu, para quê? Para quê 1200? Mas isto lá vai encher de certeza. Eu, está bem, mas o espetáculo que eu estou a fazer é um espetáculo mais de intimidade. Eu relaciono muito mais com 400 ou 500 pessoas, que já é uma sala grande, do que estar a fazer com 1200. Faço 2 sessões em 2 salas mais pequenas. Tu e o Miguel têm logo objetivos completamente diferentes, não é? Ontem dizia isso porque isso tem a ver com eficácia. Ontem estava a dizer isso numa conferência para marketeers, por causa da forma como nós comunicamos e queremos estar em todo lado. Antigamente não. Hoje,
o alcance, tu queres estar em todo lado, queres ter alcance, viewers, likes, etc. E achas que isso é eficácia. E não é. Passa a ser cada vez mais a relevância, ou seja, a forma como tu levas aquilo que a pessoa quer. E, portanto, é o que tu estás a dizer. Podes ter 400 pessoas, mas para ti, a tua relevância para aquilo que as pessoas estão a sentir, que estão a sentir muito mais próximo, é muito mais eficaz na relação do que tens ali 1200 gajos que não percebes sequer a tona deles, não querem saber. Portanto, eu, por exemplo, na relação com os meus filhos, não há métricas de sucesso. A Alice, que é muito boa a matemática, há tempos fazia uma coisa muito gira, que é, pai, tive 5,5. Digo, 5,5? De quê? Até 20? Não, pai, até 100. Ih, acertaste no nome. Não, pai, o nome não estava... Brutal ainda, acertaste em qualquer coisa. Passado 2 meses, pai, tive 11. E digo, altamente, pai, são 11 em 100. Eu digo, filha, não estás a perceber. Cresceste 200%. Hã? Ela, como é boa a matemática, como assim? 200%. Exato, eu digo, então, se 11 é o dobro de 5,5, tu cresceste 200%. Eu digo, vou usar essa informação para os meus colegas, pessoa muito melhor. Eu digo, estás a ver, cresceste 200%. Portanto, se o ano letivo tiver 2 anos, tu ainda tens possibilidade de chegar a metade da nota, não é? Portanto, vives o quê? Sim, por exemplo, no caso delas, em relação à escola, vivem de uma forma muito mais tranquila, sem a pressão, ai, o exame, não sei o quê. Não, relaxa, escuta. Se não fores médica, como o meu pai dizia quando eu era criança, ele diz, filho, nem todos podem ser doutores. Nem todos podem ser Tem que haver carpinteiros, tem que haver, não é? Tem que haver carpinteiros, canalizadores, etc. Tu não podes ter... E, bem, esse então agora a ganhar muito mais tu com os licenciados, porque não tens, não é para um gajo que era um canalizador, não há, é uma fortuna, um calceteiro, escuta. Olha, Zé, que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ver? Olha, eu gostava de deixar uma mensagem que é o seguinte, todos vamos ter medos o resto da vida, não vale a pena achar ali um livro, acabaram-se os medos, não, eu próprio terei os meus medos. Agora, eu acho que o conselho é aprendemos a compreender os nossos medos. Os medos vão andar connosco, mas uma coisa, isto é quase como um irmão gêmeo, não é? Tens que levar com ele, ali, ou daqueles, não é? Que estão coladinhos e que a gente não pode separar. Tu não te podes livrar dele, mas podes falar com ele e chegar a um consenso. E, portanto, cada vez que tens um medo, tu tens que falar com ele e dizer, olha lá, o que é que tu queres? Para que é que isto está a servir? É para isso? Não, então não concordo. Pronto, vou avançar e tu ficas aí quieto. Há alturas em que o medo diz, não te atiras lá do penhasco, que não sabes nadar, vais-te esbardalhar todo e vais-te lixar. Está bem, se calhar és capaz de ter razão. Vamos lá descer. Podemos encontrar um meio? Sim, então vamos lá a um metrozinho e dando o saltinho do metro. Portanto, eu acho que é isto que as pessoas deveriam fazer lá em casa, não é? Olhar para o medo e dizer, eu tenho medo. Não, vamos falar. Sabes que eu fiz durante muitos anos da minha vida, e às vezes quando vêm amigos com filhos, com problemas, digo sempre isso, falem ao espelho, que é uma coisa um bocado maluca, sobretudo se vivemos com alguém, as pessoas olham assim, está doido. E eu faço muito isso, ainda olhas ao espelho e dizes, estás bem, estás fixe, estás com um bom físico, caralho, és um gênio do caralho. Ou seja, tu tens que te dar inputs positivos, para chegares lá fora e dizer, não tenho medos. Podes ter os medos, mas estás a enfrentar os medos. E a fisionomia, a postura com que tu colocas, é muito importante nisso. Tu podes pegar, tu és muito mais alto que eu, mas se tu andas na rua assim, sim, facilmente és alvo de bullying e de gozo, não é? E aparece lá um puto de 1,5 metro, mas de peito inchado, é o campeão. Isso aconteceu-me aos meus 6 anos e por aí afora, não é? Eu levava porrada de um caga-tacos de 1,5 metro, não é? Porquê? Porque era o coitadinho da escola. E, portanto, os medos é a mesma coisa. Se nós aprendemos a fazer isto e, sobretudo, a falar com eles, a verbalizar e a perceber a verdade do medo, perceber isto não faz sentido ou isto faz sentido e arranjar pontos de encontro, o medo está lá, mas tu leva-lo pela mão e avanças. Olha, Zé, muito obrigado. Eu é que agradeço. Por esta conversa. Medo, como transformar as ameaças em forças. Falem com os vossos medos. Vejam o que é que ele vos pede. O que é que o medo vos está... O que é que vos está a perguntar? O que é que vos está a pedir? Venham também aqui aos comentários do YouTube. Deixem os vossos comentários. Já sabem que eu venho aqui falar muitas vezes convosco. Partilhem esta conversa. Partilhem as vossas opiniões.
Em relação, olha, por falar em medos, já sabem, o meu espetáculo, volto já, o novo espetáculo de stand-up está aí pelo país. Vão a antonioraminhos.pt, tem lá todas as datas. A próxima será já em Setúbal, mas vão sempre surgindo datas novas. Estão lá já várias. Aliás, vou regressar a Lisboa, vou ao Algarve, vou Guarda, por aí fora, uma data de salas para irem visitar. E é um espetáculo sobre o quê? Sobre o medo de morrer. Lá está, sou eu a conversar com o medo de morrer. Muito obrigado e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim. E quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza de que somos todos malucos.